Essa cartela é uma das mais quentes, vibrantes e luminosas de toda a família da primavera. Se você caiu aqui de paraquedas e não sabe qual é a sua cartela ou está desejando saber mais sobre as outras paletas, então se inscreva no canal e deixe seu like no vídeo, porque hoje você vai conhecer tudo sobre a paleta da Primavera Quente. Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Me chamo Jaqueline Araújo, sou consultora de imagem e estilo e eu ajudo as mulheres a se reencontrarem através da moda e das cores. A Primavera Quente não é só sobre cores aleatórias, cores vivas. Ela é sobre harmonia, sobre temperatura e sobre vivacidade. A sua principal característica, como o nome da própria família já diz, é ter a sua temperatura quente. Ela tem uma intensidade clara e um contraste médio a alto. Normalmente as pessoas dessa paleta são aquelas pessoas que ficam mais bonitas com cores quentes, cores douradas e cores claras. Se você percebe que você não fica legal quando usa o preto puro, o vinho ou o azul marinho, provavelmente é porque a sua paleta é a Primavera Quente. O seu subtom de pele pede tons quentes, tons mais claros, tons vivos, e tons escuros realmente não vão te valorizar. Qual a maquiagem que mais valoriza a beleza da Primavera Quente? Se você percebe que tons acinzentados ficam estranhos na sua pele, você fica com a pele mais opaca, você está exatamente certa. Você está usando a sua base no tom totalmente errado. A sua base, ela precisa ter um fundo amarelado, dourado ou então um fundo mais pêssego. Nada rosado, aquele rosa muito frio. Já os tons de blush, os tons ideais, é o pêssego, o coral, o salmão, o damasco. Esses tons vão valorizar completamente a sua beleza. Evite os tons de blush com temperaturas frias, como rosa frio, o malva, o vinho frio. A sua pele pede temperatura, pede aquele calor, aquela intensidade. E esses tons, além de não combinar com você, vão desvalorizar completamente. Já os batons, os tons ideais, o coral queimado, o pêssego, o salmão, o nude quente e o laranja suave. E você precisa evitar a todo custo os tons do vinho fechado, o roxo, o nude rosado e o marrom mais acinzentado. Que não é que você não pode usar tons de nude, mas o tom de nude que você precisa usar precisa ser para tons quentes e não tons frios. Então você precisa prestar atenção na temperatura dos batons que você está usando. Já os tons de cabelo da Primavera Quente: tom de loiro mel, loiro dourado, louro claro acobreado, o caramelo, o castanho dourado, o chocolate quente e o ruivo acobreado, o famoso laranjinha, são os tons ideais para o seu cabelo. Quando você for pintar o seu cabelo, você precisa prestar atenção nos reflexos, que é o 3 e o 4, o dourado e o acobreado, como o 34. Esse reflexo é o reflexo ideal para sua cartela. Por exemplo, tons de 7.3, que é o louro dourado, 6.3, o castanho claro dourado, 8.34, louro acobreado. Mas a gente fala assim louro, mas ele chega mais próximo ao ruivo, que é esse tom que eu tô no momento. O meu é 8.7, o 7.4 e o 7.43, que é o cobre quente. E além da numeração da tinta do seu cabelo que você vai comprar, você também precisa estar atenta ao reflexo. O reflexo muitas vezes é mais importante do que a numeração em si, porque ele é o que vai indicar realmente qual é o tom que você vai pintar o seu cabelo. Então, qual é o tom ideal para o seu cabelo? A Primavera Quente combina com looks vibrantes, looks que demonstrem a sua temperatura quente. Cores como o amarelo dourado, o coral, o verde lima e o turquesa. Além dos tons terrosos e queimados e o laranja. O laranja está presente aqui na sua cartela. As estampas que mais valorizam a beleza da Primavera Quente são o animal print, principalmente com a estampa de girafa, porque dá aquele ar sofisticado e traz aquele calor
valor e aquela vivacidade que a sua paleta pede. Aqui uma dica para você que tá com medo de usar as cores da sua paleta, não sabe como usar, fica completamente perdida na hora que vai fazer as combinações. Você pode usar todas as cores da sua paleta, porque todas as cores combinam entre si. Elas têm a mesma intensidade, a mesma temperatura e a mesma profundidade. Então, todas elas combinam entre si. Se você está na dúvida de como fazer as combinações, você pode usar o círculo cromático, fazer combinações análogas, combinações complementares e combinações tríades. A tríade, eu recomendo você começar a fazer esse tipo de combinação só quando você já tiver assim, uma expert nas combinações complementares e análogas e também saber fazer combinações monocromáticas, porque a tríade é a combinação de 3 cores, combinações de looks como esses. Então, querendo ou não, um pouco mais difícil para você combinar, principalmente se você não tem costume de usar cores e não tem esse costume de fazer realmente essa combinação. Os melhores acessórios para a primavera quente são acessórios dourados. O dourado e o rosé são os tons ideais para você. Aposte sempre nos dourados. Quando você entende a sua paleta, como ela funciona, quais são as cores que te valorizam, realmente tudo muda. Tudo fica muito mais prático, muito mais fácil. Você se sente muito mais bonita, você tem autoestima elevada, o seu cabelo você não pinta mais em tonalidades erradas, porque você sabe exatamente qual é o tom que te valoriza. Vamos, por exemplo, eu uso esse tom de ruivo aqui há muitos anos e eu não troco o tom dele. Eu já tentei trocar e já tentei utilizar um tom mais claro, mas ele não combinou e não ficou nada legal comigo. Vocês não têm noção do quanto ficou ruim usar um tom mais claro. Então, esse é o tom que tá na minha paleta. É o tom que me valoriza e é o tom que eu vou usar até eu cansar desse cabelo, que eu duvido muito que algum dia eu vá cansar dele. Mas é um tom que eu realmente amo e é um tom que eu aprendi com a coloração pessoal, como usar ele, como me valorizar. E se você quer descobrir qual é a sua paleta de cores, quer descobrir quais as cores que realmente te valorizam com mais profundidade, com mais assertividade, então entre em contato comigo pelo link que tá aqui do meu canal. Por esse link você consegue entrar em contato comigo e fazer a sua análise de coloração totalmente online. Investir na sua imagem não é ser fútil, não é uma futilidade, é uma estratégia. Investir na sua imagem abre portas para outros caminhos, para outras oportunidades. Então invista em você, se ame, se cuide, tenha autoestima elevada, porque você vai perceber que as portas vão se abrir para você. Agora coloca aqui nos comentários, essa paleta tem a ver com as suas características, não tem nada a ver com você? Ou você quer saber sobre outra paleta que eu não falei aqui no canal ainda? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber quais são as outras paletas e também quais outros assuntos que vocês querem saber. Eu também estou muito curiosa, amo conversar com vocês. Um beijo e até a próxima!